encontro. Hoje nós vamos falar de menopausa, obesidade e também obesidade em pacientes bariátricos. Vou abrir aqui no Instagram, porque algumas pessoas estão pelo Instagram. E aí, como vocês estão? Estão aqui no chat, podem entrar no chat também, tá? Fiquem à vontade para mandar perguntas. Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro no nosso projeto Obesidade Sem Mistérios, né? Que eu estou aqui, estou ensinando médicos a tratar a obesidade, acompanhar pacientes com obesidade, médicos que ainda se sentem seguros para manejar pacientes com obesidade no consultório, ou trabalham com outras especialidades e não têm segurança, não sabem bem como manejar. Mas, como eu expliquei, é uma especialidade, né, uma área de atuação que hoje abrange clínico, médico da família, e mesmo se você ainda não tem consultório, é uma ótima oportunidade para você já começar a estruturar o seu consultório, porque hoje é uma demanda muito grande, as pessoas estão investindo no tratamento da saúde, estão buscando se cuidar, então é importantíssimo para o médico hoje se sentir apto, seguro, né? E eu desenvolvi ao longo desses 11 anos de formada e desses 7 anos aí que eu já pratico endocrinologia, que eu dou aula aí pelo Brasil, um método que ajuda a tratar pacientes obesos e que tem alto resultado, alto grau de resultado e manutenção do peso. Porque a gente sabe que 7 em cada 10 pacientes que tratam a obesidade e depois reganham peso. Isso é um grande desafio para qualquer médico, seja ele endocrinologista, nutrólogo, né? E hoje, cada vez mais, já se entende que a obesidade é uma doença crônica, que precisa desse acolhimento, né? E hoje eu trouxe 2 temas, né, que são comuns no consultório, aquela mulher na menopausa que está querendo emagrecer, e aquele paciente pós-bariátrica que ou não chegou no peso esperado ou está reganhando peso, né? Como você conduzir esses pacientes e os erros mais comuns que eu vejo no meu consultório de pacientes que já vêm de outros médicos e também erros assim que o próprio paciente às vezes já tentou, né, na sua jornada. Então, eu vou começar falando primeiro da parte da menopausa, né? Hoje em dia, cada vez mais as mulheres, em torno aí de 50 anos, que estão chegando na menopausa, são mulheres ativas, que estão trabalhando, que têm uma vida sexual ativa, querem se cuidar, tá bem com a sua saúde, né? E nós sabemos que a menopausa, isso já é descrito na literatura, ela cursa com esse ganho de peso, principalmente associado à gordura visceral, que é essa gordura aqui, ó, na barriga, né? A mulher, de modo geral, na vida reprodutiva, ela tem uma obesidade, que é aquele formato de pera, né? Que é uma obesidade que está relacionada ao estrogênio, aquele acúmulo de gordura periférica, o culote, né? Cinturinha fina, culote, isso está associado ao estrogênio. E quando a mulher entra na menopausa, o que começa a acontecer? Caem os níveis de estrogênio, né? Também caem os níveis de testosterona, diminui a taxa metabólica, tanto que você vai vendo que os valores de referência para os hormônios tireoidianos na menopausa vão subindo. Se você for ver os valores de referência, por quê? Já se sabe que é fisiológico uma diminuição do metabolismo. Aquela mulher ali não vai ovular, não vai reproduzir, então, a princípio, evolutivamente, ela não precisa mais estar com um metabolismo tão acelerado, né? Mas, como eu estava falando, as mulheres hoje em dia na menopausa são mulheres ativas, que estão trabalhando, estão vivendo a vida, e cada vez mais chega no consultório pacientes assim, doutora, eu não tenho o mesmo nível de energia que eu tinha. Essa semana mesmo atendi uma paciente, eu estou comendo 1/3 do que eu comia, foi o discurso dela, e eu ganhei 3 quilos. Tipo, como isso é possível, né? Mantendo o mesmo nível de atividade física, né?
E é isso que eu falo, né? No meu curso de Obesidade Sem Mistérios, o nosso método que ensina você a raciocinar, entender a menopausa, entender a obesidade e conduzir o paciente bem, você tem que entender os 6 pilares. E o que está lá em um dos pilares? O que eu falo para vocês? Um deles é o metabolismo, né? E nós sabemos que a mulher menopausada tem essa queda importante do metabolismo. A média aí de ganho é de em torno de 5 quilos, uma paciente menopausada que mantém o mesmo estilo de vida, tá? Então, como é que nós fazemos para contornar essa situação na menopausa? Então, assim, primeira coisa que você tem que fazer é conversar com essa paciente, né? Eu percebo que na menopausa aguça muito sintomas relacionados à ansiedade, por conta da disforia, que a gente fala, alteração de humor. Começa a ter um pouco mais de compulsão, mais vontade de comer doces. Então, é importantíssimo na anamnese você entender se a sua paciente menopausal, que está nessa transição menopausal, o que é a transição? Os hormônios começaram a falhar, isso começa a acontecer aí uns 2, 3 anos antes da menopausa. E a menopausa é um marco. 1 ano sem menstruar. Aí você pode dizer que a mulher está na menopausa. Observar se está havendo essa alteração de humor, uma tendência à compulsão alimentar. Avaliar a função tireoidiana, nível de exercício, né? Então, o paciente precisa também entender que ele vai precisar ter que abrir mão de algumas coisas do que está adoecendo para ele melhorar. Eu sempre converso isso com meus pacientes de obesidade. Você está disposto a abrir mão do que está te adoecendo? Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz, você vai continuar tendo os mesmos resultados, né? Então, na mulher menopausada, você tem os critérios, né, de avaliação de terapia de reposição hormonal. Porque quando nós temos queda dos níveis de estrogênio, queda dos níveis de testosterona e de progesterona, essa mulher, como eu já comentei, tende a acumular gordura visceral, a progesterona diminui o sono, a queda da progesterona. Então, você conversar sobre o sono dessa sua paciente menopausada. Porque quando a pessoa dorme mal, no dia seguinte ela desenvolve resistência insulínica. E o que acontece na mulher com resistência insulínica? Vai ter fome, vai ter vontade de comer mais, de beliscar. Então, são 6 pilares, gente, não tem como fugir. É sono, metabolismo, entender os gatilhos, o que está acontecendo, né? A atividade física, a constância, faz só a dieta durante alguns dias, aí no fim de semana vai beber ou vai comer um petisco, alimentos gordurosos. Lembra que o metabolismo dessa mulher da menopausa não permite mais grandes variações como ela podia fazer, se dar o luxo quando ela era um pouco mais jovem, né? Então, estude se essa sua paciente, ela teria condições, teria indicação da avaliação da terapia de reposição hormonal. Nós sabemos que até 5 anos da menopausa, com sintomas, como, por exemplo, perda urinária, fogachos em grande quantidade, ressecamento vaginal, por que não osteoporose, ganho de peso? Por que não, né? Avaliar todo esse contexto. Até 5 anos, os estudos já mostram hoje mais segurança. Entre 5 e 10 anos, é importante avaliar. Mas, na maioria dos casos, gente, quando você faz a terapia de reposição hormonal, seja ela com estrogênio, seja ela estrogênio e progesterona, quando tem útero, estrogênio, progesterona e testosterona, que cada vez é mais debatido, todo o congresso da Sociedade de Endocrinologia tem uma mesa redonda, repor ou não testosterona para a mulher, né? Eu vejo, na minha prática, porque assim, eu analiso as diretrizes, os guidelines e o que eu vejo também no meu consultório. Por isso que é tão importante você ter bioimpedância no seu consultório. Posso dizer que 80% das mulheres menopausadas que chegam no meu consultório tem já algum grau de osteopenia e algum grau de sarcopenia, que é baixa quantidade de massa muscular. Então, baixa quantidade de massa muscular, o que causa isso? A gente sabe que a alteração, estímulo, exercício,
mas a mulher menopausada tende a ter menos testosterona, que além de agir na libido, vai agir um pouquinho nessa parte de ganho de massa, na taxa metabólica basal dela. Então, hoje eu ia trazer uma paciente, só que ela não pôde vir, para contar o que eu fiz para ela, né? O que eu percebi? Na história dela, ela tinha uma hiperfagia muito grande, comia grande quantidade. Então, e ela está, né, com 52 anos. Então, se você for ver as diretrizes pela sibutramina, está no limite para usar sibutramina. Eu falei, olha, você não tem hipertensão, não tem doença cardíaca, não é hipertensa. Eu acho que você poderia se beneficiar com a sibutramina. Então, o que eu agi? O que eu agi nela? Eu agi na parte da hiperfagia. Ela aumentou o gasto metabólico, eu trabalhei esse gasto metabólico basal dela. Como é que eu estou trabalhando essa taxa metabólica dela? Termogênicos, por exemplo, o CLOC, que é um fitoterápico, que ele tem uma ação de estimular a irisina, como se fosse um exercício em cápsula. Ele aumenta bastante a taxa metabólica. Tô vendo, a Dani aqui está comentando que está caindo, não sei se é aqui ou é ela, não sei se, mas enfim, vou continuar. É a taxa metabólica, o CLOC consegue aumentar aí como se fosse em 23% a irisina, que é esse hormônio que está associado ao browning, que é transformar o tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom. Isso a gente consegue acelerar o metabolismo dessa mulher, né? Então, assim, é importante você usar estratégia. Se ela está com TSH limítrofe, com queixo de fadiga, cansado, avaliar se você não vale a pena entrar, se ela tiver anticorpos tiroidianos, enfim, avaliar também como é que está a função dessa tireoide, a função mitocondrial dessa paciente, coenzima Q10, magnésio, e estimular o metabolismo como um todo. Então, a chave, gente, para você, médico que está assistindo essa live, ou você, paciente que está assistindo, é menopausada e quer emagrecer, é tentar entender qual é o seu gatilho. Se é o sono que está ruim, que é muito comum na mulher da menopausa pela baixa de progesterona. O estrogênio que está baixo, isso faz um aumento da gordura visceral e desenvolve resistência insulínica. Ou é a testosterona que está baixa e está causando sarcopenia, né? Pode ser os três. Sono, baixa taxa metabólica e baixa massa muscular. Então, essa é a chave do sucesso no tratamento da menopausa, tá bom? Eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem algumas dúvidas, perguntas, já deixem aqui que no final eu vou comentar, vou passar pelas perguntas, tá? Então, fiquem até o final que eu vou responder as perguntas que estiverem aqui no final. E vocês que estão também no YouTube, podem mandar a pergunta, o chat também está aberto. Estou à disposição também para responder no final, tá? Então, gente, em relação à questão da cirurgia bariátrica, né? Um outro desafio do médico no seu consultório. O paciente bariátrico que chegou a perder peso, teve sucesso, ficou bem e depois começou a reganhar. Quantos aí? Comenta para mim aí. Quantos de vocês já não viram colegas, vizinhos, primos que fizeram cirurgia bariátrica e reganharam peso depois? O que eu mais ouço no meu consultório, não, doutora, eu não quero fazer bariátrica porque o meu primo operou e reganhou peso, porque o meu vizinho operou, emagreceu e depois reganhou, ou, não é? Já não ouviram? Então, gente, não é incomum, né? Assim, em tese, cerca de 10% dos pacientes reganham o peso na cirurgia bariátrica. A queda de peso acontece aí no primeiro 1 ano e meio, então é preciso esperar 1 ano e meio para você saber o nadir, né, o peso mínimo que esse paciente vai chegar. E é normal toda a perda de peso, seja bariátrica, seja na menopausa, o paciente ganhar 5 a 10% do peso no final do tratamento, que é o que a gente chama de estabilização, né, do peso. É normal você ganhar um pouquinho de peso. Mas quando passa de reganho de 20% ou mais do peso perdido, você já pode dizer que você está recidivando a obesidade. Então, se chegar o seu paciente bariátrico no consultório,
Aí você vai ficar na dúvida, assim, gente, esse paciente está reganhando peso, ele tá com problema em relação à cirurgia? Mais de 20% de ganho de peso, esse é o corte que você deve levar em conta, tá? E aí, como é que você vai fazer? Você já vai ter que entender, mais uma vez, né? Qual o nosso método da obesidade sem mistério. Avaliar os 6 pilares e destrinchar isso com o seu paciente. Ele está tendo, como é que está o sono, metabolismo, compulsão, porque nós sabemos que os gatilhos, né, de, por exemplo, de fome, de apetite, isso, principalmente vontade de comer doce, a compulsão alimentar, se o paciente já tinha um transtorno alimentar antes de operar, a cirurgia não opera o cérebro, né? A cabeça da pessoa, que a gente até brinca, né? O cérebro de gordinha, aquela coisa assim, porque a vontade permanece. Até você restabelecer uma flora intestinal, a gente sabe, por exemplo, os aumento de firmicutes, de arquemância, são probióticos, né, bactérias que estão no intestino, que estão associados a uma boa saúde intestinal, às vezes isso demora muito tempo para se restabelecer. E se o paciente voltar a comer mal, ele pode começar a se desequilibrar, né? Então, então como é que a gente abre de novo a chave desse paciente bariátrico, né? É importante você entender, porque na maioria das vezes, quais são os medicamentos que a gente tem para obesidade? Que eu até comentei na live de ontem: Saxenda, Sibutramina e Orlistat. Só que esse paciente, ele já fez uma cirurgia que aumenta o GLP-1, ele já come pouco. Então, não adianta a gente bater na tecla da saciedade. A gente tem que bater na tecla da compulsão. O que a gente tem para compulsão hoje em dia? Venvance, Juneve, bupropiona. São esses medicamentos que a gente tem voltado para compulsão, que é o que acaba acontecendo com esse paciente bariátrico. Então, a Letícia comentou aí que fica muito desanimada, né? Se sente encurralada. No nosso programa, Letícia, a gente vai falar sobre isso. Como você prescrever esses medicamentos para compulsão alimentar, né? Por exemplo, o Venvance, ele é uma medicação controlada, precisa de receitar, é um pouco mais difícil, mas ele é muito bom para esses gatilhos mentais que a bariátrica não consegue atuar, né? A bupropiona com a naltrexona é um medicamento que é mais acessível, mais fácil, porque é receita branca controlada, causa menos dependência, e ele também é muito positivo aí nesse gatilho. E outra questão muito importante, né? O paciente bariátrico, ele costuma operar, nos primeiros 6 meses ele vai lá no médico e depois vai viver a vida, né? E aí, o que acaba acontecendo? Esse paciente chega pra gente com uma anemia muito profunda, com disfunção tiroidiana, baixa dos hormônios todos. E aí você fala: doutora, eu não tenho ânimo para fazer nada, não tenho energia, né? Estou até aqui com uma paciente minha, que daqui a pouco eu vou chamar ela para, enfim, para a gente trocar uma ideia, que aconteceu um pouco isso com ela. Ela estava com uma anemia tão profunda que ela não conseguia sair do sofá para fazer exercício. Então, assim, nós, como médicos, independente da especialidade, você tem que ter como abordar essa reposição nutricional do seu paciente bariátrico. Além de trabalhar junto com um nutricionista, né, que vai entender, trabalhar esse processo, é importantíssimo você, como médico, ter uma estrutura para fazer a reposição vitamínica desse paciente bariátrico. Hoje nós sabemos que uma das poucas indicações realmente de vitaminas que a gente vê já bastante estudo, vitaminas parenterais, são os pacientes sarcopênicos, oncológicos avançados, os pacientes também bariátricos, porque eles são desnutridos, né? Eles têm dependendo da cirurgia, pode ser uma cirurgia bem desabsortiva, né? Então, como a gente vira a chave? Esses pacientes geralmente estão com a taxa metabólica muito lenta. Temos que trabalhar essa parte de metabolismo, acelerar o metabolismo. Usar, às vezes, até uso, assim, por exemplo, um pré-treino para essa pessoa ter uma energia para conseguir sair de casa, às vezes até para fazer suas atividades do dia a dia mesmo,
né? Derribose, por exemplo, é um açúcar de liberação rápida, que não dá um pico glicêmico muito alto, mas ele é bom para, por exemplo, você precisa estudar, fazer uma atividade física rápida. Você toma uma derribose, um pouco de óleo de coco, que é uma gordura também de cadeia média, mas que em pequena quantidade não vai ter um impacto de inflamação, mas vai ajudar esse paciente também a ter energia. E o que é importante você trabalhar no paciente bariátrico? Ele já é um paciente que teve dificuldade para perder peso, precisou operar. Nesse paciente, você tem que ter muita atenção. Você tem que fazer um coaching mesmo, tá junto. O que está acontecendo? Qual a sua dificuldade? E tentar romper essas objeções que o paciente bariátrico tem. Pode ser atividade física. Aí você fala para ele, nem que sejam 20 minutos por dia, você precisa fazer. É aquela regrinha que eu falei para vocês. Você tem os seus 2% do seu dia para dedicar para a sua saúde, né? Então, o paciente bariátrico é uma consulta mais delicada, porque você aborda precisa de fazer esse acolhimento. Ele já passou por um processo invasivo para perda de peso, está reganhando. Então, não é só avaliar a parte bioquímica, é importante avaliar esse acolhimento também, tá? Então, Ana Paula, se você estiver aí, deixa eu ver aqui, pede aqui para participar, para a gente conversar um pouquinho. Ana Paula, uma paciente minha, fez cirurgia bariátrica e estava passando por esse processo de reganho de peso, né? Então, vamos ver aqui se a Ana Paula está aqui com a gente. Vou fazer esse pedido. E aí, assim, então o que é importante? Primeira coisa, você acolher o seu paciente. Você fala para ele assim, olha, até 10% dos pacientes reganham peso. Então, isso é esperado, pode acontecer. E aí pode acontecer uma sobreposição, né? Igual atendi hoje a paciente lá no consultório, menopausa e bariátrica. Vai começar a acontecer, gente. A cirurgia bariátrica está cada vez mais disponível, né? Então, pode acontecer. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tentando aceitar aqui a Ana Paula. Oi, Ana Paula, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, doutora Amália. Obrigada por aceitar esse convite de estar aqui hoje. Você vai ajudar muitas pacientes que também são bariátricas, muitas pessoas que estão assistindo essa live. E obrigada por estar aqui hoje. Você é de onde, Ana Paula? Sou do Rio, moro na Ilha do Governador. E quanto tempo tem que você fez cirurgia bariátrica? Cerca de 8 anos, aproximadamente. E quanto que você estava de peso quando você operou? 170 quilos. 170 quilos. E aí, quando você operou, qual foi o peso mais baixo que você chegou? 96. 96. E aí, quando você começou a tratar comigo, qual o peso que você tá? Eu cheguei para você com 115. 115. Então, vamos fazer uma conta aqui. Já tinha ganhado aí mais do que 20%, foi o que eu comentei aqui, né? Então, você já estava com critério de reganho de peso realmente pós-bariátrico, tá? E aí, Ana Paula, o que aconteceu no nosso tratamento, assim, né, que eu queria que você pudesse compartilhar? E qual o peso que você está agora, né? Você chegou com 115 e agora você está com quanto de novo? Eu estou com 103, estou no processo ainda, né, de emagrecimento. E quando eu cheguei, foi um grande diferencial. Seu telefone está tocando aí, não? Não. Não? Tá dando para ouvir? Tá, tô te ouvindo. Então, eu cheguei com uma anemia muito anêmica, com déficit de vitamina D, vitamina B12, entre outras vitaminas que
eu ficava na prostração, não conseguia fazer nada. Aí você entrou com as vitaminas todas, que eu acho que fez um grande efeito, mas foram todas venosas e intramuscular. Assim, que o paciente bariátrico, ele tem essa dificuldade de absorção, né? Eu acho que você já tinha tentado outros tipos de vitamina, né? E estavam persistindo com anemia. Isso é uma queixa muito frequente. E quando você chegou para mim, você tinha tentado algum remédio para emagrecer, para sair desse 115 aí? Já. O que você tinha tentado? Ozempic. E funcionou? Desculpa, a Saxenda. Não funcionou. Por quê? Porque você já tem um mecanismo de saciedade, né? E aí o que a gente fez, né, para Ana Paula? Nós passamos essas vitaminas venosas para aumentar o nível de energia, fizemos um tratamento para ajuste de metabolismo. E hoje, Ana, como é que tá? E o que mais que a gente fez que você achou bacana, de intervenção que você achou diferente dos outros médicos que você ia? Você sempre mantém contato comigo, perguntando como é que eu tô. Pelo menos uma vez por mês. Você está falando, Ana, como você está? Ana, seus exames de sangue. Ana, está precisando de alguma coisa. O cuidar, é o olhar, né? É o cuidado que muitos médicos não têm. A gente vai numa consulta, depois o médico não procura e você sempre me procurou, entendeu? Para saber como é que eu estava, ou como é que eu estava me sentindo na primeira semana dos remédios. Você ficou me acompanhando quase todos os dias para saber como é que eu estava, como é que estava meu nível de energia. Quando eu comecei a fazer atividade física, você também foi um incentivo que você estava me dando, de sempre estar me procurando e fazer com que eu me dando apoio, né? Tá certo. Apoio. Ana, muito obrigada pela sua participação. Vamos juntas, a gente vai conseguir ainda chegar, voltar para os 96 e consolidar esse peso aí, tá bom? Conta comigo. Obrigada aí pela sua participação. Obrigada, doutora. Boa noite. Boa noite. Então, pode fechar aí, Ana, obrigada. Então, assim, o que é muito importante, né, em relação ao tratamento, segmento desses pacientes, né? A gente... deixa eu voltar para cá. O que é muito importante? A gente fazer esse acompanhamento de perto, né? No programa dos vigilantes do peso, qual que era o grande diferencial que os pacientes tinham? Eles vão toda semana lá pesar, vão toda semana acompanhar lá no Vigilantes, né? E aí, num programa de tratamento de obesidade, é fundamental você acompanhar o seu paciente de perto. Você não pode marcar uma consulta daqui a 2 meses. Então, se você vê que é um paciente que está delicado, não está querendo aderir ao tratamento, está com dificuldade, você precisa trazer ele para perto. Nem que seja ir no consultório para pesar, nem que seja mandar uma mensagem de WhatsApp de acompanhamento. Então, é muito importante fazer esse programa de tratamento de obesidade. Porque a obesidade não é uma doença simples que você resolve em 1 ou 2 consultas. Você não passa um remédio para uma vitamina e vê o paciente daqui a 3 meses. Você tem que estar com ele junto, tá? Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria falar aqui com vocês. Esses bizus, esses detalhes do acompanhamento, tá? Então, o paciente da menopausa, lembrar, queda de estrogênio, de progesterona e da testosterona interfere com o metabolismo, saúde de tendão, ligamento, sono, principalmente relacionado à progesterona, tá? Então, é importante intervir nessas vias e na parte do metabolismo, ok? Da sua paciente, e a paciente menopausada tem um gatilho de ansiedade, tratar esse gatilho. E na paciente bariátrica, trazer ele para um nível ótimo de vitamina, tirar ele da anemia, tirar ele do metabolismo, porque uma pessoa anêmica vai estar com metabolismo no mínimo.
ele não vai estar com energia para estar queimando gordura, entendeu? Então, a gente tem que restaurar a saúde desse paciente, tá? Então, deixa eu ver aqui se tem algum comentário, alguma dúvida. Quem tiver aqui no YouTube também, depois a gente vai editar para colocar a participação da Ana Paula. Então, vamos lá. Alguém comentou aqui assim, doutora, os fogachos da menopausa, eles duram para sempre? Olha, geralmente esses fogachos duram em torno de 2 anos. Descrito algumas pacientes que duram um pouquinho mais, é raro, mas assim, também tem pacientes que têm 10 anos sem fogacho. Mas se você tem muitos fogachos, o que é muito? Assim, mais do que 5 ou 6 por dia, ou mais do que 2 a 3 fogachos durante a noite que estão te acordando, né? Isso pode ser um critério para terapia de reposição hormonal. Outro critério, você carrega peso, está perdendo urina, ou ri, vai subir uma escada, está perdendo urina por qualquer coisa. Isso é um sinal de hipotrofia vaginal, que também, né, a gente sabe que a saída, né, da urina, do ureter, da uretra, né, tem a ver com o hipoestrogenismo dificulta essa retenção urinária, né? Ressecamento vaginal, osteoporose. Então, assim, são alguns critérios para a gente fazer essa reposição hormonal. E, claro, você está percebendo que o paciente está ganhando peso, perdendo massa muscular evolutivamente na bioimpedância, você pode considerar também avaliar a parte de reposição hormonal, tá? Então é isso, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhar um pouco mais da minha vivência, da minha experiência com o tratamento da obesidade. Casos que eu vejo tanto no meu consultório do dia a dia, com os meus alunos pelo Brasil. E se você é médico e ainda não se inscreveu no programa Obesidade Sem Mistério, não perca essa oportunidade, que amanhã à noite vamos ter uma masterclass exclusiva para os inscritos no YouTube, para falar sobre obesidade, como você conduzir a obesidade e colocar isso dentro do seu consultório. E se você não tiver o consultório, como ajudar a organizar isso, tá bom? Então, foi um prazer estar aqui com vocês e espero vocês amanhã na nossa Masterclass. Tchau, boa noite.